Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h05, 26 graus e 5 décimos a temperatura. Estamos de volta com tudo, né, Jaci Preto? O Neto não tá dormindo. Dei uma cutucada e ele se atirou. Ele deu um pulo, ele tá com reflexo a milhão. Impressionante. Não. Cutucada é essa? Não te preocupa. Ele tá ali. Não, ele tá fazendo o serviço dele bem feito, viu? Não te preocupa. Não pode ter ciúmes, viu, Moisés? Não, eu não. Então. Eu não, pelo menos por enquanto, né? É isso aí. Não avança demais o sinal, senão eu fico todo enciumado aqui. Apomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil em Lajeado, BR-386, quilômetro 347, telepeças 37 26 80 40. Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas, RST 453, quilômetro 28 no bairro Floresta, Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621 NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, ganhadora da promoção, faça de sua mãe uma estrela, foi Liane Vogel. Além de ser a estrela dos comerciais de junho da Prata, Liane Vogel faturou um belo cachê. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas, em Estrela, na rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Estamos na TV Informativo, no canal 20 da NET, Esportes em Desfile, no canal 20 da NET, às 6h30. Eu quero fazer um registro, Moisés, e claro que não é uma notícia boa, porque a gente perdeu mais um ex-lajadense, né? Ontem faleceu e foi sepultado hoje pela manhã o Lauro Dallen, que foi presidente do Clube Esportivo Lajadense. Ele ia em todos os jogos do Alvo Azul, todas as partidas, e todas as vezes que ia para o estádio ele passava na cabine da Rádio Independente para conversar com a gente, né? Foi por muitos e muitos anos funcionário do Dyer, né? E chegou, né? Deu o passo final aí e infelizmente a gente perdeu ele, um dos grandes torcedores do Lajadense, um presidente na época em que não era fácil ser presidente. Aliás, não é fácil em época nenhuma, né? Até porque sempre todos tiveram as dificuldades. Eu não sei quando é pior, viu, Jaci? Qual a época que é a pior? Se é quando não tinha dinheiro, quando não havia nenhum tostão, ou quando se tem que administrar muito dinheiro. É um problema, né? Então não foram anos bons, assim, fáceis para ser administrado, mas ele também marcou a história nesses 101 anos do Clube Esportivo Lajadense. Então aí a nossa força aí para a família, e a gente está perdendo um grande amigo, um grande ouvinte e um grande desportista aqui do Vale do Taquari. Tá feito o registro. Um abraço aí a toda a família, nossos sentimentos. 2h08, 26,5 a temperatura. Gente, eu já acho que o Inter tem problemas no próximo fim de semana. Oscar e Damião estão fora. O Guinha Azul joga, né? O Guinha Azul joga porque ele vai para a seleção da Argentina segunda. Só na segunda-feira. Bom, essa já é uma grande notícia. Agora, o Chaba já colocou no papel internacional que ainda não tem o Kleber, e o Sandro Silva também ainda continua lesionado pelo corte no joelho. O Inter daqui a pouco, de um ótimo time, já passa para um time apenas razoável, né? Porque perde os dois principais jogadores do momento. Tem uma pequena possibilidade aí, tá tentando se recuperar o da Alessandro, né? Acho que não joga no final de semana. Está trabalhando forte. Eu acho né? que eu vou. Agora não deve se acelerar o processo de retorno da Alessandro. Eu escutei os médicos do Internacional falando que o da Alessandro daqui a pouquinho, quem sabe, na terceira rodada. E o Kleber para a quarta. Bom, o Kleber é questionável. O Kleber está sendo colocado aí como um desfalque, mas olha, quando ele estava jogando, ele não estava também. Não, ele não está jogando mais do que o Fabrício. Exatamente. Então, ele tem o currículo dele a seu favor. E aí deu. Né? O Fabrício da marcação, eu acho que ele é melhor. O time adversário joga menos pelo lado esquerdo de defesa do Inter. E se o Kleber tivesse feito o gol da vitória no Grenal, como fez o Fabrício, ainda estaria se falando hoje que ele marcou o gol que eliminou o Grêmio do Campeonato Gaúcho. Como foi o Fabrício, se falou no outro dia um pouquinho e terminou o assunto. Morreu. Por quê? Porque o cara ainda é considerado coadjuvante, o Fabrício. Todas as vezes que vai se dizer, tem desfalques o Internacional? Aí se coloca lá o desfalque. O Grêmio, por exemplo, o Kleber é desfalque no Grêmio. Por quê? Porque não apareceu ninguém. Aí sim, aí é diferente, né? É outra história. Porque não. Agora, no Fabrício já não dá para dizer a mesma coisa em relação ao Kleber. Eu acho que o Fabrício deu conta do recado, acrescentando em alguns momentos até um pouco mais de força
e ida para o ataque. Eu acho que quem está com a vida enrolada no Internacional não é o técnico, o Dorival Júnior, é o presidente. Eu estou sentindo que ele precisa de um oxigênio. Ele tem que vender um jogador. O Inter precisa vender um jogador. Eu acho que esse jogador é o Leandro Damião, né? Eu tô achando que esse papo tá andando assim, ó. Tá indo ali o Nilmar, se vier, coisa parecida. Olha, o oxigênio mas eu não chegou concordo. no limite. Eu não tudo bem. com a venda do Damião e a vinda do Nilmar. Não, eu te diria hoje que hoje para fazer uma troca, vai o Damião embora. Olha. Não, e essa é a palavra. Não, e o Nilmar vai vir com menos qualidade do que o Damião e não muito menos financeiramente. Não, mais. Eu vou justificar por quê. Porque o Nilmar vem contratado em definitivo. O Inter vai pagar 10 milhões de euros. Se contratar o Nilmar em definitivo, 10 milhões de euros. E aí não tem mais como depois, ele vem para encerrar a carreira. Isso. E daí ele faz um contrato de pelo menos 3 anos. A quanto? 450 mil. Muito Esse possível. é o salário do Nilmar. O salário do Damião é infinitamente inferior. Ele não vai vir por menos que isso, né? Outra coisa, daí uma questão pessoal. Eu acho o Damião mais jogador do que o Nilmar. Mais completo. Eu acho Hoje ele mais completo. jogador. Eu acho ele um cara muito mais decisivo. Não, extremamente mais decisivo. Ele tem muito mais característica de centroavante, né? O Nilmar é muito atacante, ótimo atacante. É um ótimo atacante, mas você não vê o Nilmar fazendo gol de cabeça, né? O Leandro Damião tem todos os recursos, né? Estão falando também que o Luiz Adriano pode voltar pro Inter, né? Tá no Shakhtar Donetsk. Bom, E esteve, inclusive, no final de semana no Beira-Rio, né? qualquer informação que eu passar é injustiça com o jogador. Eu não vejo, mas ele atua, né? Não acompanho o atleta, mas... Não, mas aí o que eu te digo, lá. ele tem grande chance de ser convocado para a seleção, porque o Pato eu também não vejo ele jogar e ele foi convocado. Aliás, o Pato não está nem treinando, porque está lesionado. É que o Pato renovou o contrato dele com a fornecedora do material da seleção brasileira. Mas então vamos parar de... Então convoca, entende? Então quando a gente diz que é brincadeira, tem gente... Por que fica um brabo quando a gente diz que é É brincadeira? brincadeira, palhaçada. Então não tem como ficar brabo. É palhaçada. É o sistema, então, determina que é o sistema e deu. Ninguém está discutindo o Pato. Nós estamos discutindo o momento do Pato, que é péssimo. E não é o momento, é o último ano. E o que se sabe do Pato hoje? O Pato tem muito mais história com casamento e separação do que com bola. E com lesões, né? E com lesões. O que se sabe do Ronaldinho Gaúcho? Se sabe do Ronaldinho Gaúcho, o quê? Que ele tá na balada, que ele tem uma banda, que ele não sei o que lá, que ele tá isso, tá aquilo. E que ele vai dormir no vestiário do Flamengo porque ele tá cansado. A Miguelina É está isso com que um problema grave, ele declarou isso hoje pela manhã, o Assis até confirmou. Ela será operada no sábado, na hora do jogo do Flamengo contra o Internacional, aqui no Mãe de Deus. Ela está com um tumor na cabeça, no cérebro. Problema bastante grave que enfrenta a família Assis Moreira. A gente tem que até respeitar. Não. Agora o Flamengo, semana passada, Jaci, se cogitou... Só que essa é uma situação de respeitar a família, eu fecho. Agora, há quanto tempo a família sabe que a mãe do Assis e do Ronaldinho tem esse problema do tumor? Se nós olharmos pelo que o Ronaldinho vem jogando, faz uns 5 anos que ela está com esse problema aí. Dona Miguelina, porque faz 5 anos que ele não joga, né? Semana passada, se falou muito no Rio de Janeiro, que ele teria treinado bêbado. Teve uma informação que surgiu inclusive no site da Zinho Globo, né? o Zinho foi questionado, e aí, claro, o Zinho, como estava chegando, desviou, mas é verídico, né? Tem uma série de pessoas que estão falando. Eu desconfio que ninguém vai inventar uma barbaridade dessas. Obviamente. Porque, ainda mais contra o Ronaldinho, né? Por mais que daqui a pouco o momento dele não é bom, mas você não vai inventar que o cara tá treinando bêbado. Isso aí não aparece do nada, né? Mas óbvio que o Flamengo vai negar até a última. E o Flamengo é o adversário do Inter no próximo fim de semana. Mas eu acho que o Inter perde muito. Aliás, perde, né? Não é que eu acho, perde muito sem o Damião e sem o Oscar. Vai ser um jogo duro. Duríssimo no próximo fim de semana. Já perdia quando não tinha o Oscar. Quando o Oscar não estava pela pendenga com o São Paulo, o Inter já perdia. Agora, com o Oscar e o Damião, aí é dose cavalar, né, o prejuízo. E para quem quer ser campeão brasileiro, né? Para quem quer ser campeão brasileiro... São 3 rodadas, né? Isso. Não, e depois tem mais, né, Jaci? Depois o Inter pega o São Paulo, né? Não, mas depois tem mais, porque esses jogadores vão continuar sendo convocados. Ah, sim. Não, e depois o Inter pega o São Paulo em casa, né? Isso. Fluminense.
Aí fora. com o São Paulo e o Fluminense ele ainda tem a situação de se as duas equipes estiverem na competição. O São Paulo na Copa do Brasil e o Fluminense na Libertadores. Daí já tem aquela coisa do enfraquecimento, né? Pode ser. 2 horas e 15 minutos, 26,5 a temperatura. Gente, o Luxemburgo já deu declarações fortes ontem em relação ao jogo do Grêmio contra o Bahia, para tentar tirar um pouquinho dessa euforia que toma conta do torcedor do Grêmio com uma possível chegada na semifinal da Copa do Brasil. E faz bem, né? Eu acho que sim, né? Mas Tá encaminhado, né, Felipe? Mas não classificado, né? Tá encaminhado, mas todo mundo sabe das limitações que tem o Grêmio, né? O Grêmio também não fez nenhuma grande partida esse ano, né? A gente viu aí pegar o time do Fortaleza aí, que teve que ser vaiado no intervalo do jogo para ter uma postura um pouquinho diferente no segundo tempo, né? Eu acho que lá na Bahia, acho que a vitória, se a gente for olhar aí os 90 minutos, foi merecida. O time do Bahia tem limitações, mas tem que jogar, né? Tem que jogar. Agora, mesmo com todas as justificativas que deu o Luxemburgo, eu ainda acho inaceitável a postura que o Grêmio teve contra o Vasco da Gama. Acho que não era necessário, neste momento, poupar jogadores. Com toda a sinceridade. E o Bahia já está em Porto Alegre e faz o treinamento dele hoje à tarde no Beira-Rio. O técnico veio ontem, mas Isso. o Falcão já veio ontem para Porto Alegre. E hoje eles fazem treinamentos lá no CT do Inter em Alvorada. Lá na antiga morada dos Quero-Queros. Né? Que era a sede do RS, né? Do Não, Carpe Diem. agora é do Pedras Brancas. Mas agora é do Internacional, né? É o alugado. O Inter alugou. Novo CT foi inaugurado faz poucos dias. Parece que o Inter gastou 1 milhão lá em... Teve que fazer umas reformas e até, claro, por uma questão até de segurança, né? Da meninada. O aluguel deve ser em troca da reforma. 85 mil mensal. Que loucura, hein? Não é pouco? Não, e vou dizer mais, se tu for lá olhar a área toda e a estrutura... Tá valendo. Tá doido, cara. É bom. Tem tudo e mais um pouco. Um jogador a mais que o Inter paga por mês. Quem pode jogar no time do Inter no sábado é o Fred, aquele garoto da base que é um terceiro homem do meio de campo, que foi comparado ao Tinga até, né? É uma das grandes promessas aí. Isso, carregador de bola. O Inter contratou esse jogador da onde, hein? Ele não foi revelado. Atlético Paranaense? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Isso. Até deu uma discussão, né? Na época do Oscar ter vindo para o Internacional, agora, o próprio presidente do Atlético disse, o Internacional está acostumado a vir roubar jogadores, né? Porque teve uma situação muito semelhante. O menino, só que o menino acho que não tinha contrato, ou tinha e já conseguiu assinar um pré-contrato com o Internacional. No que terminou lá o contrato veio. O certo é que ficou na bronca lá o presidente do Atlético Mineiro com o Internacional e dizendo que estava torcendo pelo São Paulo, no caso Oscar. Pensando já na próxima fase também da Copa do Brasil, em caso de passagem do Grêmio na próxima quinta-feira, a gente estava pesquisando hoje pela manhã, o Palmeiras está enroladaço também para o jogo de amanhã, 7h30. O Palmeiras joga em Barueri contra o Atlético do Paraná. O Barcos está fora. O Daniel Carvalho está fora. E o Leandro Amaro, o zagueiro, também está fora. São 3 jogadores importantes. Marcos Assunção? Não, Leandro Amaro. Não, primeiro foi o Marcos Assunção. Barcos, Barcos. Daniel Carvalho. Barcos, atacante, tá bom. E Leandro Amaro. Esses 3 estão fora. Mas o Palmeiras joga pelo 0x0, né? O criador, pelo 1x1 também. O jogador ali do meio, que tem o tempo da bola, que é o Daniel. O definidor. Que é o Barcos, né? E um zagueiro, né? E um zagueiro importante. Eu acho que o Palmeiras classifica, mesmo com os desfalques aí. Olha, tem uma boa vantagem, mas eu olhei o primeiro jogo, eu acho que não ganhou o jogo porque o Atlético realmente... mas o Atlético meteu 4 no fim de semana. O Atlético fora de casa sempre fez resultados melhores até. Mas o Palmeiras tem uma boa condição aí, porque tem um empate de 0x0, 1x1, favorece o Palmeiras. Mas um golzinho deu, né? Não, claro, eu acho que... Um golzinho deu. Não é nem pela questão da vantagem, viu? Já se foi realmente pelo que eu acompanhei do primeiro jogo. Achei que o Atlético jogou muito pouco e... Não sei, eliminou o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro também não tá bem. E o Filipão anunciou que quando terminar o contrato, termina o ciclo dele no Palmeiras, né? Até porque termina o ciclo também desta direção, né? Tudo bem. E até porque pelo salário que ele ganha, não vai renovar com o Palmeiras e não vai acertar com ninguém mais, né? O Filipão deve treinar alguma seleção na próxima Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Acho que não dá pra nem descartar a seleção brasileira, né? Eu te diria que eu acho que o Muricy é a bola da vez, hein? O filme dele
Tá queimado. O Mano Menezes, as próximas 2 ou 3 partidas da seleção brasileira são... Olha,